Marcos, capítulo de número 5, versículo 25. Quem encontrou, diga aleluia. Então, o poder dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Diz assim o versículo 25. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Talvez, como essa mulher, você já tentou de tudo por algo ou por alguém, mas em nada você teve sucesso. Como essa mulher, talvez cada vez indo a pior, né? O tempo está passando e parece que será o seu fim. Era a situação, ou o fim do seu casamento, ou o fim para você não ter o sucesso ali naquela área da sua vida. Era a situação dessa mulher, porque ela tentava, se esforçava, gastava todo o recurso que tinha, ia cada vez pior, e todo o diagnóstico ou a palavra que ela recebia é que não tinha cura, que não tinha solução. Cada vez mais fraca, parecia que ela ia morrer, que aquele problema ia acabar com ela. Então, tudo que nós, meu irmão, tentamos por nós mesmos, nós fracassamos. É claro que tem situações, talvez alguém possa dizer: olha, eu fiz e consegui ter um bom êxito nisso. Tem situações que você até humanamente consegue lidar, consegue resolver. Mas tem outras questões que não adianta, é espiritual, é realmente só por um milagre, por uma provisão divina, que na tua condição, capacidade humana, você não consegue. Os recursos que aquela mulher tinha, o dinheiro que ela tinha, não era o suficiente. Não conseguia comprar a cura dela. A gente lembra também do caso de Pedro, no livro de Lucas, capítulo 5, que ele, pela habilidade dele de pescador, o conhecimento dele do mar, o tempo dele de pesca, não ajudou ele a conseguir pescar. Então, o recurso muitas vezes que nós temos é insuficiente para resolver o nosso problema. Mas aquela mulher ouviu falar de Jesus, e ela não só escutou, ela ouviu. O que é ouvir? É dar atenção. E quando nós damos atenção a boas novas, a verdade, ao evangelho, Jesus é a palavra, Cristo, meu irmão, algo em nós muda, a nossa mente é renovada, porque certamente aquela mulher, ela já, vamos dizer, estava sem opção nenhuma e sem recurso algum. Então, na mente dela estava sendo trabalhado ali pelo inferno que ela morreria, que não tinha solução para ela. Mas quando ela ouve falar de Jesus, a mente dela, a mentalidade dela, os pensamentos dela são renovados, são transformados. O mesmo aconteceu com Pedro e os demais ali, os outros que estavam com ele, que já estavam lavando a rede. Ou seja, já estavam desistindo. O mar não estava para peixe, aparentemente não tinha mais nada que eles pudessem fazer. Mas Jesus estava ali, Jesus pediu até o barco de Pedro emprestado para pregar a multidão, e Jesus para ouvir. Quando ele para ouvir, algo é mudado em Pedro. A mente dele, através do conhecimento da palavra de Deus, é renovada. Os pensamentos dele são transformados, e ele passa então a ter os pensamentos ou a mentalidade da palavra de Deus, a enxergar de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente. Meu irmão, enquanto você fica pensando, nutrindo em sua mente aquilo que os seus problemas estão lhe mostrando, que o diabo está lhe dizendo, você vai ficar aprisionado a esse sofrimento. Porque como o homem imagina em sua alma, assim ele o é. Se você pensa que seu casamento não tem jeito, se você pensa que
não há cura para você, que não tem solução para o seu problema, você não terá realmente solução, porque você está preso a uma mentalidade de derrota. E por mais que eu ore por você, por mais, meu irmão, que alguém possa orar por você, enquanto você estiver preso a essa mentalidade, sua vida não vai ser diferente. As coisas não vão mudar, porque a sua mente está aprisionada por esse pensamento, ou por essa mentalidade, essa maneira de pensar errada, fora da palavra. Você acredita em algo, mas você acredita no errado. Você acredita na sua derrota. Aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, a mente dela mudou. Os pensamentos dela, sobre a situação dela mudaram. Assim também o de Pedro. Os pensamentos dele sobre a sua situação também mudaram. Meu irmão, quando você dá crédito à palavra de Deus, quando você dá atenção, a sua mente ela é renovada. Sua maneira de enxergar as coisas mudam realmente. Agora eu tenho que manter cativo os meus pensamentos em Cristo, na palavra. Permanecer pensando com uma mente firmada na direção daquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus. Eu não posso parar de nutrir isso na minha mente. Ah, pastor, mas eu não tenho controle disso. Tem sim. Nós podemos escolher o como pensamos ou o que pensamos. Nem tudo que vem na minha mente eu tenho que aceitar. Nem tudo que o inimigo ou o inferno sopra na minha mente, na verdade, eu não tenho que aceitar nada do que o inferno sopra ou induz a minha mente a pensar. Eu posso fazer uma escolha. E a escolha começa aqui, nos meus pensamentos. Aquilo que vem eu tenho que filtrar. Poxa vida, não está de acordo com o que Deus me falou, então eu vou excluir, eu vou rejeitar. Não está de acordo com a palavra, eu vou rejeitar. E eu vou firmar a minha mente, firmar os meus pensamentos, forçar a minha mente a pensar como a palavra de Deus. Tem que forçar? Tem, porque naturalmente ela se inclinará ao natural, a pensar de uma forma humana e limitada. Mas eu preciso forçar como? Levando ela aquilo que a Bíblia diz. Não, mas a palavra diz. Assim diz o Senhor, assim declara o Senhor, refutando qualquer pensamento contrário à palavra de Deus. Então você vê que a batalha começa na mente, começa no campo dos pensamentos. Se Satanás prendeu a sua mente, meu irmão, pode ter certeza que ele prendeu você, ele aprisionou você. Uma vez eu vi um exemplo de um homem que criou um elefante desde pequenininho, amarrado ali a um pedaço de pau. E aquele elefante foi acostumado ali. Quando ele cresceu e ficou grande, muito forte, ainda aquela corrente o prendia, apesar da sua força, porque se ele tivesse a noção da força que ele tinha e da sua capacidade, jamais um pedaço de pau o manteria preso, porque ele era muitas vezes mais forte do que aquele pedaço de pau. Mas ele acreditava que aquela corrente, aquele pedaço de pau, o limitava, o prendia, era mais forte do que ele. Você é o que você acredita ser. Você possui o que você acredita possuir e ter. Se você começar a mudar a maneira de você ver e começar a se enxergar conforme a palavra, pode ter a certeza que nada mais lhe aprisiona, nada mais lhe prende a esse sofrimento, porque a palavra nos liberta e nos faz enxergar a capacidade e a autoridade que temos, e que nenhum mal é maior do que o nosso Deus. E essa mulher, ela não só entendeu isso dando ouvidos a respeito de Jesus, mas ela confessou. Então, outro item importante, aquilo que eu acredito pela palavra, eu preciso confessar. Eu não tenho que, meu irmão, ser guiado por presunção, mas eu tenho que ser guiado por aquilo que a Bíblia diz e crer naquilo que a palavra de Deus diz.
Deixar a palavra mudar a minha maneira de pensar. E claro, a gente entende que tem que crer com o coração, não deixar nenhuma dúvida em nosso coração. E confessar, pessoal. Confessar. A Bíblia diz aqui no versículo de número, ela ouviu falar de Jesus, 29, onde é que está aqui o versículo, né? Vamos achar aqui, 28. Porque dizia. Diga comigo, porque dizia. Então ela entendeu algo, que se tão somente ela tocasse na orla da veste do Senhor, ela ficaria curada. Mas ela dizia, ela confessava aquilo que ela entendeu, que Deus dirigiu ela a entender. O que você tem confessado na sua vida? Os israelitas confessaram diante dos povos que habitavam em Canaã: nós somos como gafanhotos diante deles. Os espias, lembram? Pelo menos os 10 ali, a maioria. Somos como gafanhotos diante deles, ou seja, nós somos insetos insignificantes, incapazes. Nós não vamos conseguir. Difamaram a terra. Pela sua confissão, meu irmão, você vai vencer ou você vai ser derrotado nessa batalha? O que você tem confessado? Não adianta você sair daqui confessando, se diante da luta e no dia a dia você confessar tudo ao contrário do que a palavra tem falado com você. Você confessa que o marido não presta, você confessa que a sua vida não tem jeito, você confessa que você vai morrer pobre, você confessa que você não vai conseguir. O que nós dizemos, meu irmão, tem poder sobre nós. Você vai ter aquilo que você diz. Por que Israel morreu no deserto? Porque eles tiveram o que disseram. Eles disseram que não eram capazes, pelas palavras deles se derrotaram. O que você tem dito acerca dessa situação, dessa pessoa, da sua família? Se você diz, eu tudo posso naquele que me fortalece, se você diz, até o final do ano essa situação vai mudar, se você diz... Lembra o que Jesus nos ensinou? Sobre o monte, sobre dizer ao monte, e não duvidar, claro, no coração, mas dizer ao monte, erga-te, lança-te no mar, aquilo que disser lhe será feito. Você vai ter o que você disser. Se você disser, eu e a minha casa seremos salvos, e ficar firme nessa confissão, pois nós temos que reter firmemente, meu irmão, o princípio da nossa confissão. Não pode parar de confessar por causa de uma luta, de um obstáculo. Essa mulher, ela confessou isso, ela disse isso, e a multidão, os obstáculos que estavam diante dela, não fizeram ela retroceder na sua confissão. Você confessar a salvação da sua família e se manter confessando, pode ter certeza, o que você disser é o que você vai ter. É o que Jesus ensinou. Isso é um princípio. Você diz que você já é curado, o que você disser é o que você vai ter. Você não precisa ficar orando, Deus me cura. Você não precisa ficar orando, Deus salva fulano, salva ciclano. Confesse, fulano é salvo pela minha fé. Você pode confessar em oração. Ciclano já está liberto, já estou curado pelas pisaduras de Jesus. Até o final do mês eu pago todas as minhas contas. Mas por que nós não temos? Porque nós não confessamos. Ou porque não somos perseverantes em continuar confessando. Vem qualquer coisa que o diabo diz, vem qualquer situação adversa, e a gente já retrocede nas nossas confissões. Paramos de confessar. Ora, e isso não é o fundamento da nossa fé, que muitas vezes nós deixamos de lado. Isso não é curso fé? A base da nossa fé? Que no início nós aprendemos, e por que deixamos de lado? E por deixarmos isso de lado, perecemos, pessoal. Porque isso continua sendo palavra, isso continua sendo fundamento. Fundamento não se mexe, não se altera e não pode deixar de ser praticado. E aí estamos sendo derrotados. Pedro, ele falou também lá em Lucas 5. Senhor, trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Mas veja só, porque tu mandas, eu irei e lançarei a rede. Pedro, meu irmão, ele não ia se dar o trabalho de ir novamente ao mar e lançar a rede, se no coração dele ele não cria.
Ele não fez isso só para não ficar mal com Jesus, que Jesus estava dando a ordem ali, não, vou ficar mal com ele aqui, né? Não, ele fez porque ele acreditou na palavra. E ele confessou, porque tu mandas, porque eu creio que a tua palavra tem poder, eu creio na autoridade da tua palavra, eu creio naquilo que o Senhor está declarando, que eu vou voltar com essa rede cheia, porque tu mandas, eu irei, eu vou lançar. Ele confessou, estava confessando o quê? Que ele ia voltar com a rede cheia. Fez, agiu, confessou, teve a mente renovada, pensou direito, conforme a palavra, e o resultado veio. É claro que tem que ter uma ação, mas sempre uma ação na direção de Deus, com pensamento certo. Se você vai já pensando que não vai dar certo, pessoal, não vai dar certo. Se você faz algo, meu irmão, achando que, ou duvidando em você que vai acontecer, não vai acontecer. Você tem que fazer, meu irmão, na certeza, com a mentalidade certa da vitória, com as palavras e a confissão certa do milagre. Já pensou se Pedro fosse pensando, Jesus está me enganando, né? Fiz para não ficar mal ali, né, com ele, mas não vai dar certo isso aqui, gente. Não adianta nada, meu irmão, eu orar por você, se você não crê que você é curado. Se eu perguntar para você, você crê que eu vou orar agora e você vai ficar curado? Não. Se tiver oscilação na sua voz, na sua palavra, na sua confissão, você não crê, não adianta, eu vou orar, é perda de tempo, você não vai ficar curado, você não crê no coração. Jesus perguntou para Bartimeu, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu tenha vista. Então crê, sua fé te salvou. Pronto, não ficou orando muito não, pessoal. Jesus só falou, vai, tua fé te salvou, você creu, você recebeu. O que você disser, você vai receber, o que você crê, você vai receber. Diga graças a Deus. Tudo o que você disser é o que você vai ter. Você começar a dizer, meu irmão, que não consegue, você não vai conseguir. Pode ter certeza disso. Então Deus está mostrando para você mudar a sua maneira de pensar, e isso vem pela palavra, assumindo o que a palavra de Deus lhe mostra, firmando-se nisso, sua mente nisso, e passar a confessar de acordo com a palavra e não mudar a sua confissão por nada. E o resultado disso, qual foi o resultado nessa mulher? Cura, milagre que os homens não puderam fazer por ela, Deus fez. Por quê? Porque ela entendeu e ela confessou isso, firmou a sua mente nisso e as suas palavras nisso. E a mesma coisa com Pedro e tantos outros exemplos na Bíblia Sagrada. Os pensamentos são poderosos, suas palavras são poderosas, ou para lhe derrotar, ou para levar você à vitória. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece? Glória a Deus! Amém, Jesus. Deus abençoe. Vamos ficar em pé.